prezados entusiastas do espaço. Aqui é a Brisa novamente com vocês. Acompanhem o tema a seguir abordado pelo professor Rui Botelho e o Duda Falcão, durante a edição 161 de 27 de março de 2025 da nossa coluna O Espaço Semanal. E por gentileza, não esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigada. Duda, tá na nossa pauta no item 5, mas eu já pedi autorização a você, que é quem organiza a pauta, e nós vamos puxar um assunto aqui. Então aqui até casou a Duda, live tá aqui também a notícia, né, da live, né? Então, vocês podem ver aí no blog aí também que nós fizemos a divulgação da notícia, certo? Da live aqui com o Christian Vitorino. E Duda, eu queria que é esse aqui, Duda, consciência. Esse aí. Esse aqui. Eu quero puxar essa pauta, que é de número 5, quem for observar aí na nossa descrição dessa live de hoje. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Na pauta número 5, eu quero antecipar aqui para tratarmos de uma publicação, né, do programa Brasil Consciência, do SINDICT, que é transmitido na TVT, né? E que é divulgado esse programa, é um programa semanal divulgado no domingo à noite, né, de tardezinha para de noite é divulgado esse programa. E nessa última edição, ele traz aqui o tema em sigilo, o Ministério da Defesa, né, coloca mais 154 milhões e 13 anos a mais no prazo do VLM. Vejam bem, pessoal, eu vou aqui reproduzir dentro do possível, fazer um react aqui, dentro do possível com a live deles, né? Abra a matéria, Rui, você não abriu ainda. Registrando a chegada de Diego, Tazes e Carlos e o Cassinho. Também aí membros, né? Então, pessoal, este é o vídeo do SINDICT, que eu vou, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, passar para vocês algum trecho. Na primeira parte do vídeo, que eu vou pular, eu vou tirar o áudio aqui. Eu vou tirar o áudio e vou passar essa primeira parte. Vamos direto à parte que nos interessa, tá? Então, nessa primeira parte está interessante. É interessante que ele fala sobre o supercomputador do INPE, né? Sobre tecnologias novas de processamento e fala sobre essa parte de processamento de dados lá do INPE, tá? Muito interessante, eu vou dar um pause aqui. E na segunda parte, ele fala sobre a situação do laboratório lá, que a FINEP está usando. Que já falamos aqui, né? Já falamos aqui, mas ele traz uma atualização da FINEP sobre esse laboratório de plasma, né? De propulsão a plasma, que estava parado e que teve problema no edital e que a FINEP está vendo se vai conceder maior prazo ou não. Então você vê aqui que está lá, a gente já falou sobre essa matéria aqui, eles já tinham falado antes e trouxeram uma atualização. Então, quem quiser acompanhe, porque essas matérias estão, assim, assuntos interessantes. Mas a parte que nos interessa é sobre essa parte aqui, em que... envolvendo o desenvolvimento brasileiro de veículos lançadores, os chamados foguetes. A gente vai mostrar daqui a pouco. Certo? Então ele vem falar aqui sobre os projetos de foguetes. E aí ele apresenta aqui o presidente aqui do sindicato dos metalúrgicos, né? Lembrando que o SINDICT é um sindicato, tá? Com todo respeito à luta sindical, eu acho que é uma entidade que representa a categoria, não temos nenhum tipo de preconceito aqui no Brasil Space quanto a isso, tá? Tem todo o valor a representação sindical. A única questão é o que o SINDICT traz aqui, traz informações de ciência, sem nenhum viés ideológico, mas também traz informações onde eles analisam pelo viés ideológico sindical, como, por exemplo, essa entrevista ou esse vídeo do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
falando sobre a situação da Vibraz, entendemos perfeitamente, ele fala aqui, eu estou resumindo aqui, ele fala aqui sobre a situação, fez 3 anos agora que a Vibraz não paga os empregados e aquela situação toda que nós já sabemos. E ele aqui entra numa posição de desqualificar outras empresas que estão propondo adquirir a Vibraz, como a McD. Ele fala que a McD está querendo adquirir a Vibraz, só que a Vibraz é muito maior do que a McD. A gente já falou isso aqui. A gente já falou que a Vibraz é tão grande que o que deveria acontecer eram empresas brasileiras como SIAT, McD, AKE, se juntarem e criarem uma joint venture, a nova Vibraz, com cada uma pegando uma unidade de negócio. As unidades de negócio são mais afins aos seus segmentos. Com certeza, tanto a SIAT, quanto a McD, quanto a AKE, tem especialidades que uma não concorre com a outra e que poderia todas elas se beneficiarem do quê? Do parque do parque tecnológico e de equipamentos que a Vibraz tem, ainda estão conservados, né? Do portfólio e da quantidade de conhecimentos e patentes e competências que a Vibraz tem, que domina, seria um ganho também, certo? E também aproveitar a mão de obra da Vibraz, o que ainda resta de mão de obra qualificada, para poder utilizar esses equipamentos e fazer a Vibraz voltar a funcionar com a nova roupagem, etc. e tal, e solucionar esse impasse. Mas com esse viés ideológico, você vê no discurso do SINDICT, alinhado com o discurso dos metalúrgicos, que é o quê? Desqualificar as empresas, dizendo que a McD está com operações suspensas, o pessoal está em férias coletivas. O que não quer dizer que ela não tenha capacidade de apresentar uma proposta para a Vibraz. Além do mais, se for uma proposta em consórcio, tá? E depois a AKE, da questão da AKE que a gente divulgou aqui, nós divulgamos o que foi relatado pelo sindicato, mas nós ainda não entramos em contato com a AKE por diversos motivos, até falta de tempo. Estou esclarecendo aqui, Duda bem sabe o quanto eu tenho virado noites aqui a gente para terminar o livro, né, da parte de formatação. Rui tá voltado a isso aí, e ele está fazendo um grande trabalho, então isso toma muito tempo dele, fora o trabalho que ele tem, né, no dia a dia. Essa noite eu acordei 2 horas da manhã para mexer no livro. E estou acordado até agora. Então, assim, é o tempo que eu tenho para poder fazer. Então, assim, é um projeto muito caro para mim e para o Duda, importantíssimo esse livro para a gente, para o Brasil in Space, para a sociedade brasileira que tem pouca informação registrada, escrita. E, lógico, no blog nós temos as informações aqui, mas com uma linguagem muito própria do blog e para um público muito específico. Mas nós temos tanta garantia, tanta confiança no que escrevemos, que estamos colocando isso num livro, que é uma editora, não é uma produção independente. Foi revisado por pares em uma editora, que classificou o livro como de alta relevância, certo? Então, é importante a gente colocar isso. Mas, voltando aqui, a gente não teve como consultar a AKE, ouvir a AKE sobre os fatos. Só divulgamos a notícia e não tecemos nenhum juízo de valor, né, Duda? Não poderíamos, por quê? Porque não consultamos a AKE para ouvir a AKE sobre o assunto. Lembrando também que a AKE não publicou nota. Eu não vi nenhuma nota da AKE rebatendo o que o sindicato anunciou e que a gente publicou no blog. Mas aqui o presidente do sindicato, dos metalúrgicos, também desqualifica a AKE, dizendo que a AKE quer comprar a Vibraz, adquirir a Vibraz, mas não está pagando nem o FGTS dos empregados. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que é que eles querem que ele fala aqui e que ele questiona por que o governo Lula não estatizou a Vibraz? Rui, você é contra estatizar a Vibraz? Eu acho que a pior coisa que pode ter é a Vibraz se perder. É o pior cenário para todo mundo, tá? Não descarto a estatização, mas não concordo. Porque no momento que estatiza, eu, você, o Duda, nós vamos ter que pagar isso aí. Só que a gente paga com imposto
Porque o governo vai absorver essa dívida. O governo vai ter que pagar aos credores, de alguma forma. E quem paga essa conta no final somos nós, a sociedade. Certo? De algo que foi criado pelo privado. Mas aí o senhor... Boa noite, David. O membro do sindicato aqui faz essa revelação e diz que cobra mais uma vez o governo para estatizar a Vibraz, sendo que a gente já se posicionou dizendo que legalmente é complicadíssimo fazer isso. Mas ele continua falando aqui, eu vou até o final. E depois, o senhor Edmond... Mas por que é importante você entender a situação da Vibraz, para você entender o que está acontecendo no Programa Espacial Brasileiro com relação aos foguetes? A Vibraz era a responsável por, em diversos programas, usaria 2 motores S-50 e um motor S-44. Até aqui não falou nada. Foguete, que seria um foguete suborbital, era planejado pela aeronáutica para ser um veículo acelerador hipersônico, que seria usado nos projetos 14X e Hexafly-INT, uma cooperação. Paro aqui, certo? Mais uma vez, nós vamos trazer a verdadeira informação. Ele falou aqui que a Vibraz está responsável por desenvolver o motor S-50 para o VLM. Motor S-50, o VLM motor S-50 no primeiro estágio, outro motor S-50 no segundo estágio, os dois produzidos pela Vibraz, e um motor S-44 no terceiro estágio, produzido pela Alemanha, que já está pronto, diga-se de passagem. Muito bem. E que, antes do VLM voar, você qualifica o motor e alguns sistemas do futuro veículo lançador VLM, lançando um veículo suborbital, cujo nome é VS-50, que só tem um motor S-50, mas tem outros componentes, que são o motor S-44, a tubeira móvel, os interestágios, que são produzidos pela Alemanha, o S-44, que é produzido pela Alemanha, a coifa, que é produzida pela Alemanha, pelo DLR, a tubeira móvel, que é produzida pelo DRL, as empenas são produzidas pelo DLR. Então, você qualifica esses componentes em voo, sistema de navegação, mas num voo suborbital. Até aí ele falou correto, o que todo mundo já sabe. Está escrito aqui no Brasil Space, você pode procurar N mil vezes aí que a gente já falou sobre isso. Agora, começa o discurso a enviesar no momento em que ele fala que o VS-50 foi desenvolvido para ser um veículo também impulsionador do Hexafly. Aí está correto. Ele não foi desenvolvido para ser um impulsionador do Hexafly. Ele foi desenvolvido para ser o validador tecnológico suborbital do VLM. E para atuar como um foguete suborbital. De sondagem. De sondagem, um foguete suborbital de sondagem que pode ser utilizado como plataforma hipersônica, de aceleração hipersônica. Mas vamos com calma, Dudu, botar as coisas na sequência. O VS-50 foi concebido originalmente para ser um validador tecnológico do VLM. Sim. Este é o principal objetivo dele. Objetivo secundário, ser um veículo suborbital com capacidade de carga maior e altitude maior do que o VSB-30. Isso. Pronto. Terceira possibilidade que surgiu depois foi o quê? Ser um impulsionador hipersônico, um acelerador hipersônico, para, primeiramente, o Hexafly. O que é o projeto Hexafly? É um veículo hipersônico. Primeiramente e unicamente, que fique claro. O Hexafly. Isso. Esta questão do Hexafly não foi o Hexafly que determinou a criação do VSB-30. Se viu de maneira alguma. Pronto. O VSB-30 vai validar o VLM, mas também vai ser um veículo. Ele pode ser adaptado para impulsionar um veículo hipersônico? Pode. Com isto em mente, a Força Aérea, querendo desenvolver
inclusive seus próprios técnicos, cientistas, pesquisadores, militares, envolvidos no nosso programa hipersônico, que eu vou falar depois, não vou misturar as coisas. A Força Aérea fez uma parceria com a ESA, o IEAV, mandou pesquisadores e cientistas para passar lá na ESA um tempo desenvolvendo, ajudando a ESA a desenvolver o Hexafly e aprendendo com eles. Para quê? Para o que eles obtiveram de conhecimento, aplicar o quê? No nosso veículo hipersônico brasileiro. Como é um acordo entre entidades governamentais, não rola dinheiro, rola permuta. Então, qual foi a permuta? O Brasil mandaria pessoal para aprender com a ESA a desenvolver veículos hipersônicos com o projeto Hexafly. E o Brasil, em contrapartida, usaria o veículo VSB-30 adaptado para ser o impulsionador, o acelerador hipersônico do Hexafly. Ponto. Até aí, isto tudo estava combinado. Não tem nada a ver com 14X. Então, o que o senhor Edmond colocou aqui, sem fazer esta análise temporal, leva ao espectador desavisado a achar que tudo isso estava amarrado. Não, não estava. Por quê, Duda? Eu vou mudar aqui para outra visão. Duda, eu fiz uma pesquisa aqui no blog, no Brazilian Space. Eu não usei a interface que o leitor faz. Eu posso até fazer, mas eu fiz na nossa interface aqui, de edição. Duda, sabe quantas matérias nós falamos sobre 14X? 87 matérias. Tem a cacetada aí, né? Desde 2009, quando o Brazilian Space foi criado. Pois é. A primeira matéria, assim, com o nome 14X, foi publicada. Até então, falava-se do SARA e alguns outros projetos relacionados ao SARA. Mas a primeira vez que surge o nome 14X, 24 de setembro de 2009. Então, senhor Edmond, eu não sei onde o senhor estava em 2009, mas o Brazilian Space já falava sobre 14X. Muito bem. Então, além dessa matéria, temos outras tantas matérias falando que citam 14X nos diversos projetos da Força Aérea, do IEAV, etc. e tal. Certo? São 87 matérias que citamos o 14X aqui, desde 2009. Então, temos propriedade para falar sobre 14X. Além disso, fizemos entrevistas inclusive aí já no YouTube. Vou compartilhar aqui. Tá aqui, ó. Coronel R1 Lester fala sobre o 14X. Quem é o Coronel Lester? Ele só foi diretor do IEAV. Foi ele o homem que conseguiu os recursos para fazer o primeiro voo do 14X. Esse homem brigou tanto para conseguir isso que acabou, talvez, a Força Aérea não promoveu a brigadeiro por tanto que esse cara brigou para conseguir o recurso e fazer o 14X voar. Depois que ele saiu, evidentemente, né? Ele já saiu, mas deixou tudo pronto. Ele saiu do IEAV e deu baixa da Força Aérea, né? Foi para reformado. E nós temos aqui... E hoje ele faz parte da Chamal Space, né? Hoje ele é sócio da Chamal Space. Então, em 2022, nós trouxemos o Coronel Lester aqui para falar do 14X. Nós mostramos que temos 87 matérias no Brazilian Space, no blog, começando em 2009, já falando sobre 14X.
e trouxemos aqui ele para falar sobre o 14X. Se eu botar aqui 14X, olhe quantos vídeos nós temos falando sobre 14X. Primeiro vídeo, que ainda não era material nosso próprio, material do IAV, mas que o Duda publicava aqui no Brasil Space, não é material autoral. Eram vídeos divulgados, são vídeos públicos. Públicos, né? Divulgados pela Força Aérea, que o Duda compilava e jogava aqui no Brasil Space. Isso. Certo? Como se fosse uma vídeo-revista. Antes da gente produzir conteúdo próprio, o Duda, o YouTube, a conta do YouTube do Brasil Space era tipo uma vídeo-revista, onde o Duda publicava matérias de diversas fontes sobre espaço. E aí nós temos aqui, certo? Então, está aqui a quantidade de informações que nós temos sobre o 14X. Então, senhor Edmond e equipe do CIND-CT, dizer que o VS-50 foi concebido para impulsionar o 14X não é verdade, não está correto. Por quê? Porque originalmente o 14X foi concebido no projeto de desenvolvimento um veículo 14X em escala que foi projetado para ser impulsionado pelo VSB-30 modificado. O VSB-30 se utilizou o primeiro estágio, S-30, o segundo estágio, S-31. VSB-30 modificado, denominado de VAH, Veículo Acelerador Hipersônico. Isso. Por que esse veículo não é o VSB-30? Porque não tem a baia de experimentos. Lá no lugar disso tem um adaptador que vai o veículo hipersônico no topo dele. E o voo, gente, é atmosférico, não é espacial. Também, além disso, o VSB-30 é um veículo que não tem controle de atitude. Ele estabiliza o voo por giro. Você não pode botar uma aeronave aqui na ponta, ele girando, que você vai destroçar a aeronave toda. Então, as empenas do VSB-30, que tem uma inclinação X, para fazer ele girar em torno do seu eixo longitudinal, não são as mesmas do veículo acelerador. Porque ele não pode ser estabilizado por giro. Então, é um outro projeto adaptado usando os mesmos motores, mas é um outro projeto. Então, originalmente, o projeto de desenvolvimento, que nós estamos falando de um protótipo do 14X. O projeto 14X envolvia 4 fases. A única fase que voou, né, foi do experimento 14XS, alguma coisa. Tem uma nomenclatura aí. Tá? Só fez um voo até agora. Só fez um voo. Essa era a primeira fase. Essa é a primeira fase. Para fazer esse voo, o IAV tinha um acordo com o IAE para fornecer um VSB-30 modificado, que é denominado VAH. Só que o experimento ficou pronto, o experimento lá do IAV ficou pronto, e o IAE ficou amarrando. Calma, Duda. Caiu aqui a luz. Tranquilo. Volta aí que você está sem imagem. Então, pessoal, vejam bem, voltando aqui para as matérias, certo? Duda, a matéria que a gente mostra essas etapas conheça o projeto 14X, né? Tem uma matéria que o Duda publicou aqui, onde tem a imagem das etapas, né? Eu não tive tempo de procurar, mas está por aqui. Procurem aí que vocês vão ver que tem um gráfico que mostra quais são as etapas. O Duda caiu aí, eu vou aguardando o Duda.
Então, pessoal, com toda a vênia... Os dois últimos voos, gente, seriam feitos pelo 14X mesmo, um aparelho, só que um com motor sem combustível, eu acho que era só o impulso, e aí no quarto voo o motor seria ligado. Mas isso, um veículo em escala, um provador tecnológico, não era um provador tecnológico. Era um provador tecnológico. Então, porque, na realidade, o 14X é um provador tecnológico. É um provador tecnológico. Certo? Então, assim, mas esse veículo em escala, lembrando que o VSB-30, ele tem uma capacidade de carga de até 600 quilos. O A14X menor em escala, ele pesa algo na faixa de 100 a 200 quilos. Um terço da carga útil do VSB-30. Justamente para o quê? Com uma massa mais reduzida, o VSB-30 ter capacidade de acelerar ele às velocidades requeridas. O VSB-30 com carga máxima alcança Mach 6, 600 quilos. Reduzindo em um terço a massa, você consegue alcançar mais do que Mach 6, Mach 8, talvez Mach 10. Então, por isso é que o veículo ele estava em escala. Então, este é o projeto. Então, Rui, aí, conheça o projeto 14X da tecnologia hipersônica desenvolvido pela FAB. Dia 12 de janeiro de 2022. Tá onde, Duda? Conheça o título, conheça o projeto 14X, de tecnologia hipersônica, desenvolvido pela FAB. Conheça o projeto 14X, 14-X, de tecnologia hipersônica, aí você já acha. Vírgula, né? Pronto, vamos ver se a gente acha aqui fácil. Se ia ajudar aqui, né? Aqui, pronto. Em 2022, a gente reforçou o projeto e tá aqui, gente. Isso aqui é material divulgado pelo IAV de 2022. Tá aqui. Que veículo é esse aqui, Duda? Ô, Rui, você não abriu ainda, não. Ô, perdão, gente, desculpe. Aí, tá vendo? 4 fases, tá vendo? São 4 fases. Tá vendo, gente? O primeiro experimento era o 14XS. Aqui diz, inclusive tem uma previsão, né, de voos. Ele não voou em 2020, voou em 21. Voou em 21 e a gente está aguardando o segundo voo até agora. Que era para 23. O terceiro voo seria para o ano que vem. Certo? E por aí vai. Então, tá aqui, gente. Ó. Cadê o veículo aqui? Deixa eu ver a informação e tal. Este veículo aqui, ó. Aqui, ó. É número 4, ó. Veículo acelerador hipersônico. VAH. Motor S30, motor S31. Então, o primeiro e segundo estágio do VSB-30 com as aletas modificadas, sem angulação, porque ele não pode girar, ser giro estabilizado. Este é o projeto. Acabou. Está aqui. Isso até 2022. Porque em 2021 foi o primeiro voo. E aí em 2022 nós trouxemos aqui a matéria falando sobre isso. A previsão deles era 2020, 2023, 2025, se eu não estiver enganado, 26. E 2029. Certo? Quer dizer, não conseguiram ainda complicar. Nós já estamos em 2025 e eles não fizeram o segundo voo ainda. Certo. E aí, qual foi a solução do IAV? Buscar outra solução. Aí nasceu o Projeto Rato.
Vamos com calma, Duda, vamos com calma. Que aí, para o pessoal não se confundir. Cadê essa enrolação toda do IAE? Pronto. Voltemos aqui à matéria, certo? Com... Fala aqui, senador. Não está falando, Duda. Você não voltou ainda não, Rui. Não voltei, né? Você está com o artigo... Antes, porém, agora. A aeronáutica pretendia produzir que seria chamado VS-50, ou seja, veículo a partir do S-50. Esse foguete, que seria um foguete suborbital, Primeiro, VS-50, veículo, olha só, olha como ele usa, é tão primária a falta de conhecimento. VS-50 não é de veículo a partir de um motor S-50. VS-50 é de veículo suborbital, usando um motor S-50. Exato. Como o VSB-30. Boa noite, meu amor. Seja bem-vindo. Como o VSB-30 é veículo suborbital booster, usando o motor S30, S31. Isso. Então, até a nomenclatura desconhece, mas vamos lá. Era planejado pela aeronáutica para ser um veículo acelerador hipersônico, que seria usado nos projetos 14X e Hexafly Inc, uma cooperação. Já rebatemos isso, não é isso. O VS-50, ele é uma etapa de desenvolvimento do VLM. Não é isso que está dito aqui. E ele nunca foi projetado para ser um veículo acelerador. Não. Ele está sendo aproveitado para ser, como a gente já explicou aqui, sobre como eu disse, ele pode ser usado como um foguete suborbital para lançamento de experimentos no espaço, como também pode ser utilizado como uma plataforma de aceleramento hipersônico. Pronto. Ele poderia ser usado, se o projeto SARA tivesse em andamento, para qualificar em voo o SARA. Exatamente. Levaria para um voo suborbital. Exatamente. Então, é isso aqui. Então, como seria o VS-40? Como era para acontecer com o VS-40 com relação ao SARA? Exatamente, porque o SARA foi concebido ainda na época do VLS, e os motores que tinham era o S-43, S-40, e iria se usar o S-40 para fazer esse veículo suborbital para levar o SARA e validar o SARA em ambiente relevante. Vamos continuar aqui. Do Brasil com a Agência Espacial Europeia, no qual o Brasil forneceria um VS-50 e também a campanha de lançamento para fazer o teste do veículo deles. A gente já explicou essa situação diversas vezes aqui no nosso programa. Explicou errado. Já explicou diversas vezes e não aprendeu. Explicou errado. E agora traz de novo e traz errado a informação. Por quê? Porque não coloca a informação em ordem cronológica. Como as coisas estavam e qual é o projeto VLM. Motor S50 para validar, é um validador tecnológico do VLM. Ok. Beleza. Esta é a função principal do VS50. Segunda opção, parceria com a ESA para impulsionar o Hexafly. Ok. Desculpe. Segunda opção, ser um veículo suborbital, como o VSB-30, com uma capacidade maior. Essa é a segunda opção. Terceira opção, que surgiu depois para o VS-50, ser adaptado como impulsionador, acelerador hipersônico para o Hexafly, como a gente já falou aqui. Terceira opção, ser um impulsionador para um veículo brasileiro, que é natural. Mas não é isso que está dizendo. Inclusive, entrevistas com... Inclusive, lembrar que o Hexafly, ele na realidade é um pequeno planador, né? Ele é um pequeno planador. Eu não sei se ele vai chegar ao espaço ou não. Eu acho que não. Eu não tenho informação. O Hexafly chega, Duda, no espaço. Ele porque o Hexafly, o voo dele, ele vai até o espaço, e depois volta, ele solto e ele desce. Ele vem planando. Isso, exato. Entendeu? Mas
Quando você fala quando você diz acelerador hipersônico, não necessariamente o voo vai ser espacial. Como é o caso dos experimentos brasileiros. Um dos pacotes possíveis de voo é esse: subir e usar a própria energia potencial que está lá no alto, converter isso em energia cinética e acelerar. Certo, o veículo? Ganhar aceleração. Mas vamos lá. Oficiais do IAV, 2 oficiais do IAV dizendo categoricamente que usariam o VS-50. Mas, infelizmente, ainda tem gente propagando mentiras, tentando proteger os militares, porque eles desistiram do VS-50 e contrataram o Rato. E aí começa a confusão. Fala que tiveram 2 militares do IAV falando no programa dele aqui no CID-CT, que realmente o VS-50 é o veículo para impulsionar o 14X. Por que não botou o card do vídeo aqui? Por que não disse qual é o número do programa? Está aqui em cima, ó, Brasil Consciência 270. Por que não disse, assista, senhores, o programa do Brasil Consciência 100 e lá vai lasqueira, 90 e poucos, quem vocês vão ver lá no minuto tal. Não diz. Larga essa aqui. E não diz, porque eu sei qual é o programa que ele está se referindo, e no programa que eu assisti, o Coronel Lester. Não foi o Lester, não. Foi um dos pesquisadores envolvido com o projeto. Em momento algum ele fala sobre isso. Em momento nenhum. Como, aliás, esse vídeo que ele posta aí, você vai ficar... Calma, Duda, não antecipa. Calma. Então, Brasil Consciência, cadê os vídeos? Mostra aí o trecho que os caras falam que vai usar o VS-50 como acelerador. Acelerador do 14X. Do 14X. Acelerador do 14X. O Exafly foi assinado um acordo para isso. Para isso. Pelas questões que o Rui vai colocar aí daqui a pouco. Pronto. Então, cadê o vídeo? Podia ter mostrado o trecho. Botou o presidente do sindicato do metalúrgico falando meia hora aí. Não custava pegar o trecho, ou melhor ainda, a gente aqui no Brasil Space, ó, Duda, quem faz ao vivo, ó. Tá aqui, ó, vou pegar um vídeo nosso aqui, ó, conteúdo. Vou compartilhar aqui, tá certo, pessoal? Conteúdo. Vou pegar aqui, ó, esse vídeo aqui, tá? Vou editar. Tá vendo aqui? Eu posso chegar aqui, ó, botar cards. Estão vendo aí? Eu chego aqui, vou adicionar. Aqui, ó. Vídeo do satélite radar, ó. Aqui. Aparece isso. No vídeo. Ele poderia ter colocado, ó, o vídeo tá aqui. Clique aqui para ver. Ou ter pego o trecho e colocado o cara falando categoricamente que o VS-50 foi projetado para impulsionar o 14X, que não é verdade, que a gente acabou de mostrar aqui mais uma vez, falando o que é o correto. Não foi este o objetivo da criação do 14X. Mas vamos voltar ao vídeo. E aí ele fala que tem um monte de gente querendo proteger a Força Aérea. Gente que trouxe essa informação para vocês. E aí essas pessoas não querem que você entenda como uma desistência, querem atenuar, criar narrativas, fazer malabarismo, para que não fique claro que a aeronáutica desistiu, mais uma vez, de um foguete, depois de desistir do VLS, desistiu do VS-50. E isso é tão burro. A Força Aérea não tem como desistir do VS-50. Se ele não testar o VS-50, ele não consegue construir o VLM. Olha o absurdo. O absurdo. Rui, ele é um ignorante, Rui. Ele não entende nada. Não sabe nada. Ele é um ignorante. E larga uma dessa aqui e depois, lá na frente,
vem dizer que só a gente traz informações com qualidade porque nós somos imprensa de verdade. Deixa eu ver se está aqui. Buscando aí uma solução para realizar o desenvolvimento do veículo hipersônico. Para que isso fique claro definitivamente, nós vamos mostrar agora o depoimento Prestem atenção. Gerente do projeto VLM, afirmando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Veja. Falando então um pouco sobre os principais sistemas do projeto VLM-1. Duda, eu só quero fazer um adendo aqui, ó. Eu só quero... Então fale, vá, Duda. Não, é só para lembrar que esse vídeo e esse coronel aí é o mesmo que deu informação errada com relação ao contrato dos motores com a Vibraz, quando ele disse que tinham sido 6 motores, quando na realidade foram 8. Tá? Esse mesmo coronel aí. Nesse mesmo vídeo, eu não sei se um pouco antes ou um pouco depois, mas nesse mesmo vídeo. E procurem as matérias do Brasil Space e os vídeos onde a gente fala e rebate e mostra a publicação da EB dizendo que estão sendo contratados 8 motores. A gente já bateu nisso aqui de dar de pau. Certo? Então, a gente, mais uma vez, eu não sei de quem o Brasil Consciência está falando, mas dizer que eu não sei que outro órgão de imprensa ou outro blog está passando pano para a Força Aérea. Eu não sei, porque o que o Brasil Space bate na Força Aérea, bate na EB, bate no brincadeira. Bate porque merece ser batida. Quem planta, colhe. A gente não passa pano para ninguém. Então, não sei com quem o senhor Edmond está chateado. Mas a gente, só nessa discussão aqui, veja quantas vezes a gente já questionou a Força Aérea. Sobre diversos aspectos. Inclusive... Agora, Rui, aproveitando a oportunidade, já que a gente está aqui, é só para que as pessoas fiquem atentas a esse gráfico aqui. É importante porque esse gráfico mostra o que é de responsabilidade dos alemães no VLM-1 e o que é de responsabilidade do Brasil. Tá? Inclusive porque vai ser o tema que o senhor Edmond vai falar mais à frente, do VLM-AT. O VLM-AT, que a gente já falou aqui antes, semana passada, retrasada, que foi um contrato que a Força Aérea recebeu, né, uma subvenção da FINEP, VLM-AT, que é para autonomia tecnológica, onde a Força Aérea recebeu o recurso da FINEP para contratar empresas para desenvolver os sistemas que o DLR desenvolveu e nacionalizar esses sistemas. A gente já falou aqui. E a gente já falou aqui que se nesses 15 anos de desenvolvimento do VLM até hoje, os alemães já desenvolveram toda a parte deles, e nós estamos atrasados, você acha que o Brasil vai desenvolver em 15 anos o que os alemães desenvolveram? Não, eles querem comer esse dinheiro e os 15 anos, para sustentar, né? Gente, o VLM é um projeto morto, esquece o VLM. Um projeto que estão tentando matar a qualquer custo. É um projeto fazer morto. Como fizeram com o VLS. Matar por inanição, ficar impondo prazos, morto. E aí quando chegou em 2016, o VLS morreu. Foi que nem hoje as únicas possibilidades de sucesso que nós temos com relação a foguetes orbitais, tá? É o projeto MLBR e o projeto VLN-AKR. Ponto. Isso. E outra coisa, na hora que empurra o VLM para mais 13, 15 anos de desenvolvimento, para 2040, se ele hoje é um veículo que tecnologicamente já está defasado, imagine daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos vai ter empresa que vai estar usando antigravidade nos seus foguetes. Né? Que a gente vê nos filmes de ficção científica. Estou fazendo uma brincadeira, mas do jeito que a coisa está andando, daqui a pouco vai ter foguete, vai ter nave pousando na Terra com antigravidade. Sistema de antigravidade, como a gente vê nos filmes de Star Trek aí, e por aí vai. Certo?
da velocidade que o mundo está andando, mas na velocidade que o Brasil está andando, não. Então, vou continuar o áudio aqui do Coronel Rogério, que vocês procurem aqui se ele fala em algum momento de 14X. Um rápido, né, esquema dos principais sistemas, os 11 principais sistemas, com a divisão de tarefas existente entre o IAE e o DLE. Né? Lembrando da questão da parceria, foi feita uma divisão de tarefas, uma união de conhecimentos, de capacidades, ficando o DLR responsável pelas empenas e o sistema TVA, o adaptador interestágio do primeiro e segundo estágio, o adaptador do segundo para o terceiro estágio, carga útil a compartilhar. Importante destacar que a infraestrutura de lançamentos do VLM também é responsabilidade brasileira. Beleza. Nosso plano é lançar todo mundo já sabe a partir do centro de lançamento de Alcântara. Eu só não quero cortar, Duda, porque eu quero toda que a infraestrutura de lançamento também é responsabilidade nossa. Sobre 14X. Em 2015, foi... Vou parar aqui. Prestem atenção. VSB30 não pode ser abandonado, o VS50, perdão. VS50 não pode ser abandonado, como foi dito aqui pelo SINDICT, porque ele é o validador tecnológico para este aqui. Ele é pré-condição para que este aqui aconteça. Isso eu estou falando em termos de desenvolvimento de projetos de foguetes. Vamos pegar um comparativo. Rambit Nano vai voar agora. Mas seja bem-vindo, antes do Rambit Nano, voou quem? Rambit TLV. O TLV é o quê? Um veículo suborbital que testou as principais tecnologias que vão ser utilizadas no veículo lançador completo. Este é o roadmap natural de veículos lançadores. Você testa ele em ambiente, uma versão em escala menor, reduzida ou mais simplificada em um voo suborbital para validar os motores, sensores, telemetria e depois validou, ok, sistemas funcionaram, vamos agora fazer o veículo completo. Então, não pode o SINDICT dizer que o Brasil abandonou o VS50, porque isso é absurdo. É impossível você fazer o VLM, o cara botar 2 motores S50 e colocar todos os componentes. Não vai ter VS50, não. Eu vou lançar direto o VLM porque vai dar tudo certo. Não existe. Estou reforçando mais uma vez aqui. Vamos ouvir o Major falar aí. Orbital VS50, com o objetivo de qualificar em voo os principais subsistemas do VLM-1. Ou seja, o VS50 ele é um passo intermediário para se chegar no VLM. Né? Ele é um veículo suborbital e ele segue a mesma divisão de tarefas válidas entre o IAE e o DLR. De forma que... Duda, precisa ter QI 200 para entender isso? Todos os sistemas desenvolvidos para o VS50 migram automaticamente para o VLM-1, o seu projeto. Né? Não estamos falando aqui de sistemas reutilizáveis, nem recuperáveis, né? Não é disso. A gente diz que o projeto do sistema ele foi qualificado, foi aprovado, foi testado em voo, é só fabricá-lo novamente, seguindo os mesmos requisitos de projeto, que ele vai ser automaticamente integrado ao VLM-1. Né? Com isso, né, diversos riscos técnicos serão mitigados já no VS50, que como também ele é por si só um produto, ele não é apenas uma plataforma de testes do VLM. Né? Ele é, por exemplo, uma plataforma de testes para aceleradores hipersônicos. O primeiro voo do projeto internacional, o Hexafly, um acelerador hipersônico desenvolvido por um conjunto de países capitaneado pela Agência Espacial Europeia, ele está sendo desenvolvido para ser testado a partir do VS50. Então, ele é também por si só um produto, um veículo com capacidade suborbital, um veículo com capacidade para testes de aceleradores hipersônicos, então, e também, principalmente, qualificar, testar em voo e mitigar os riscos para o VLM-1. Pronto. Ele falou de 14X aqui? Em algum momento ele citou aí o 14X? Não. Pois é. Duda, você está sem imagem aí.
Em algum momento ele citou o 14X? Não. Aí veja a conclusão. Quer dizer, ele não mostrou o vídeo dos outros oficiais, das duas entrevistas, que ele alega que falaram que o VS-50 seria usado no 14X. No vídeo que ele bota, o apresentador não fala que vai ser usado no 14X, mas veja a conclusão. Muito bem, então nós já tínhamos trazido no nosso programa em edições anteriores o depoimento de 2 oficiais do IAV dizendo que sim, que eles pretendiam usar o VS-50 como veículo acelerador para o 14X e para o Hexafly. Duda, por favor, vou lhe pedir, pesquisa esses 2 vídeos e me acha aí esse trecho que os caras falam isso. Eu sei que você já sabe que não tem. Certo? Eu acho que tá. Mas deixa, tá, não precisa ser agora. Tem que procurar no como é que se chama? Nos programas dele. Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou ver se eu acho. Mas deixa, Duda, agora não vai dar não, porque a gente já está aqui um tempão fazendo esse react aqui. Tá. Estamos trazendo agora, trouxemos para vocês, o depoimento do responsável pelo projeto do VLM, dizendo que sim, o S-50 era o veículo pretendido para acelerar o Hexafly INT. E para você que ainda estiver com dúvidas, nós vamos trazer agora o relatório. Pronto, aí ele fala desse documento aí, esse documento aí, que é de 2023, que ele não bota a fonte aqui em lugar nenhum. Vou até procurar. Cadê o início do documento? Se é um documento, se é uma revista, se é alguma coisa, por que só nessa folha aí? Qual é a origem desse documento? Certo? Não bota é da Força Aérea, você vê a asa aqui, ó. Tal. Ele fala aí que é um relatório, fala do projeto aqui e desafios em 2023. Tem como você aumentar aí, Rui? Tem como você aumentar? Duda, eu não sei. Melhorou? Aí. Prop Piper 14X, propulsão hipersônica 14X. Vou ver se eu acho esse documento. Ó, data do projeto, início, é 2008. O Duda já publicou em 2009. Data prevista para o término do projeto original, 2027. Que já furou, né? Data prevista para o término atual do projeto, 2031. Certo? Valor estimado tal, fontes. Beleza. Aí ele fala aqui, ó. Desafios. O projeto enfrentou uma série de desafios no ano 2023. O mais importante está relacionado ao VAH, Veículo Acelerador Hipersônico, que nós já mostramos aqui que seria o VSB-30 adaptado. Só que não foi desafio nenhum, gente. Foi enrolação do IAE que não quis fazer. Que coloca o 14X na janela experimental de interesse do projeto. Com a situação de recuperação judicial da empresa Vibraz, diversos atrasos foram incorporados ao cronograma eu não estou vendo aqui, Duda, porque tá ruim aqui não tá dando para ver, tá meio aqui Aí ele faz a relação aqui, né? Em alguma parte aqui ele fala do VS-50 para usar nos ensaios de voo do 14X e no acordo de cooperação com o Hexafly. Quer dizer, na verdade, o acordo de cooperação com o Hexafly é anterior. Se a Força Aérea mudou, e aí, Duda, eu não tenho como assim precisar, mas o que acontece do que eu pude consultar especialistas na área, Duda, é o quê? O edital do rato traz pistas sobre isso. Eu não consegui achar o edital do rato aqui. Eu pesquisei aqui na internet, mas não consegui achar.
mas eu consultei especialistas na área e as pessoas estão me dando o caminho. O edital do Rato, que foi lançado em 2022 para 2023, acho que 2023. Deixa eu ver se eu acho aqui edital FINEP Rato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô fazendo aqui ao vivo, viu, pessoal? Então, tá demorando um pouquinho aqui. Tô procurando o anexo aqui do edital. O que me falaram foi, Rui, no edital do Rato, eles colocaram lá que o veículo hipersônico Rato tem que ter capacidade para acelerar um veículo hipersônico de 600 quilos de massa. E aí foi que eu me toquei. No projeto Rato foi que a Força Aérea, e realmente isso passou desapercebido, a Força Aérea pivotou o projeto do 14X para o Rato ser o impulsionador, porque o veículo 14X em escala usado no VSB 30 modificado, ele tinha massa entre 100 e 200 quilos. Um terço da capacidade de carga do VSB 30. Aqui, ó, vou compartilhar aqui. Não sei aqui onde está, Ctrl F. Deixa eu ver, Rato. Não está aqui. Deixa para lá. Vamos voltar do que interessa. Então, gente, o que acontece foi no edital do Rato, pelos problemas com a Vibraz, pelo problema do IAE não estar conseguindo produzir o VSB 30 adaptado, e pelo problema da Avibraz de não conseguir produzir um S-50, a Força Aérea criou o projeto Rato, e foi aí que ela pivotou o 14X, onde no edital do Rato ela coloca que o Rato tem que ter capacidade de impulsionar um veículo de 600 quilos, sendo que o 14X, originalmente do projeto, tinha massa entre 100 e 200 quilos. Então ele triplicou ou quintuplicou a massa do veículo, e para obter a mesma energia, ele tem que aumentar o motor. Por isso que o Rato tem que ter um motor de pelo menos 1 metro. Perguntei a um especialista hoje, um motor S43 poderia ser usado? Ele poderia. Se o Rato, de repente, o desenvolvimento do Rato não der certo, tem como pegar um motor S43 e usar ele como impulsionador, porque ele teria capacidade de acelerar o veículo Rato de 600 quilos, essa nova versão, em que em nenhum lugar a Força Aérea explica isso. Simplesmente ela empurrou no edital e criou o Rato. E aqui nesse relatório fala sobre isso. De 2023, publicado em 2024. Como o senhor Edmond aqui. Mas vamos seguir, Duda. Relatório de Gestão da Aeronáutica de 2023, que foi publicado em maio de 2024, ou seja, há menos de um ano, no qual é possível ler com todas as letras, está aí na página 140, que fala sobre o ProPiper, né, o projeto de propulsão hipersônica 14X, que em 2023 o projeto enfrentou uma série de desafios. O mais importante deles relacionado ao veículo acelerador, que o VSB 30 modificado, certo? E os problemas eu já disse aqui por quê. Coloca o 14X na janela experimental de interesse do projeto, ou seja, que é responsável por que ele obtenha a velocidade inicial necessária
para que funcione lá. Ele já obteve o veículo que voou de menor massa em 2021, alcançou Mach 6, que era a velocidade mínima para se considerar hipersônico. Hipersônico é algo que voa acima de Mach 5. Então ele já adquiriu, com o VSB-30 modificado, o veículo de menor massa, o provador tecnológico em escala, já conseguiu alcançar Mach 6. Certo? Então, vamos lá. A queima com o oxigênio da atmosfera. O texto diz claramente que, com a situação de recuperação judicial da empresa Avibraz, diversos atrasos foram incorporados ao cronograma do VS-50, o que, por sua vez, impactou o planejamento dos ensaios em voo do 14X e do Acordo de Cooperação Internacional ExaFly. Está aí a Força Aérea, simplesmente, projeto enfrentou série de desafios. Enfrentou o desafio do IAE não ter capacidade de desenvolver mais motor nenhum, de adaptar o veículo. Seja bem-vindo, VSB-30 para impulsionar o 14X. Com isso tudo, o que foi que a Força Aérea fez? Pivotou o 14X, aumentou a massa dele, que não faria sentido você usar um motor de 1 metro para impulsionar um provador tecnológico em escala que já voou num VSB-30, que é muito menor, e já alcançou a velocidade hipersônica. Então, o que foi que a Força Aérea fez? E o que a gente entende agora do edital no edital do Rato, a Força Aérea aumentou o tamanho do veículo provador tecnológico para 600 quilos. E aumentando esta massa, você tem que aumentar o acelerador para ter energia suficiente para alcançar velocidades hipersônicas, que, segundo o edital da FINEP, devem ser superiores a Mach 6 e até Mach 10. Então, por isso é que tem um motor com este porte, que é o Rato, que equivale ali relativamente a um S-43, a um S-50. Fica ali nessa faixa de grandeza. No documento de gestão da aeronáutica de 2023. Além disso, diz na página 141, o projeto continua com desafios relacionados aos recursos humanos e financeiros. O projeto precisa enfrentar a perda de cerca de 25% do efetivo da equipe técnica ao longo de 2023 e 2024, devido a aposentadorias e outros fatores, o que poderá comprometer os prazos e tornar mais complexo os desafios técnicos do projeto. Ainda, o recebimento parcial dos recursos financeiros solicitado obriga a novos planejamentos. Muito bem, essas são as informações que estão... Não. Você já tirou do que eu ia falar. Aí, para aí. O que o IAV estava esperando, gente, era que o IAE cumprisse a parte dele e entregasse um VAH, né, para lançar esse aqui, que ele está chamando de Projeto Preliminar do Demonstrador 14XSP, porque o 14XS voou na época pouco depois do Coronel Lester. Só que o IAE não conseguiu, ou não quis, ou foi incapaz, enfim, de entregar o VAH, e levou a essa situação toda. Então, como hoje quem produz produziria o VSB-30, que eu já falei aqui, seria a Avibraz,
que o governo cedeu para a Vibraz os direitos de exploração, ou o próprio IAE, mas o IAE não tem condições, o IAE está sucateado. A Força Aérea fez o quê? Aumentou, pivotou o projeto, aumentou a massa do veículo e... Até porque esse experimento 14X SP, né, seria diminuto para um motor como o VS-50. Aqui. É isso aqui, gente. Certo? Estes daqui, todos voariam neste daqui, ó. Este daqui, que é um VSB-30. O projeto todo foi concebido para voar um VSB-30 adaptado, ou VAH, veículo, acelerador hipersônico. Todas as 4 fases. Então, pessoal, acho que tá bom por aqui, né, Duda? A gente já fala. Rui, sinceramente, eu nem sei porque a gente respondeu a esse cidadão. Ele não sabe nem o que a gente não respondeu a ele. Eu não estou respondendo a ele. Eu tô esclarecendo à sociedade brasileira que essas informações dele são infundadas. Ele não conhece o histórico do projeto, não sabe a sequência. Ele não sabe nada. Certo? Ou não quer saber. E ainda vem com o absurdo de dizer: o Brasil desistiu do VS-50. Certo? É isso. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!